Boa noite para você que está em casa aí, conectado conosco através do YouTube, do Facebook. Receba aí na sua casa a mesma proporção que nós estamos aqui. Querido, eu quero falar com você nessa noite sobre um tema: como viver um recomeço. Todos nós precisamos entender que o recomeço da nossa vida é essencial em diversas áreas. E eu quero falar com você como viver um recomeço. E como você crescer nesse recomeço, como você romper nesse recomeço que Deus tem para mim e para você. Amém? Você que trouxe Bíblia, abra comigo em Neemias capítulo 1, versículo 1. Eu quero ler com você do 1 até o 4. Eu quero meditar com você. Neemias capítulo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Palavra de Neemias, filho de Acalias, no mês que Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá, com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restavam, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão na província, passaram por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando eu ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus do céu. Amém? Curva sua cabeça, Pai. Nós te louvamos, te exaltamos a Ti, amado Espírito Santo de Deus. E nós estamos, ó Deus, com essa responsabilidade de ser porta-voz do Teu amor, ó Deus, ser porta-voz do céu. Em nome de Jesus, Deus, nós consagramos a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, e que o Senhor venha usar, ó Deus, com poder a minha vida para falar com a Tua igreja. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. Amém? Quando você ouve essa palavra recomeço, vem aquele sentimento, muitos de nós, o que é o recomeço? E quando nós precisamos recomeçar algo na nossa vida, é algo tão difícil de encarar, porque é diferente do recomeço e do começo. Uma palavra que faz sentido, o mesmo sentido, mas tem uma diferença. O começo, quando nós começamos algo, um primeiro trabalho, é aquela sensação nunca vivida. É como se nós nunca tivéssemos passado por aquele momento e estamos enfrentando ali, daquele frio na barriga, trazendo para nós da igreja aquela sensação de começar uma célula, de começar um trabalho, um cargo na igreja. Vem aquele sentimento, aquela emoção, vem aquele desejo de servir, vem aquele frio na barriga. Tudo isso é aquela sensação de um começo. Mas quando nós precisamos recomeçar algo, vem um sentimento muitas vezes que bloqueia a nossa vida, que bloqueia nós de vivermos o que Deus tem para nós. E é sobre isso que eu quero falar com você. Como você recomeçar. Nós precisamos entender que todos nós precisamos recomeçar todos os dias da nossa vida. A nossa vida é um constante recomeço. Pelas nossas escolhas, nós fizemos uma escolha ontem lá atrás, e hoje nós temos que fazer outras escolhas, e isso é um recomeço. Mas é tão difícil entender que quando nós precisamos para o recomeço, nós vemos que Deus, Ele não está com nós, porque nós acreditamos que o recomeço vem baseado em um fracasso, em algo que deu errado, e muitas vezes isso é uma verdade, é uma escolha, uma ação que nós fizemos que deu errado. Mas quando nós entendemos que no recomeço Deus está conosco, querido, nós vamos viver o extraordinário de Deus nessa terra. Nós vamos viver algo poderoso, algo magnífico nessa terra. Quer ver um exemplo que você vai conseguir entender melhor? Quando você vai passear de carro ou de avião, aquela sensação ímpar, aquele frio na barriga, aquele medo, mas você vai e gosta. Mas se quando você for viajar novamente, você ouviu que um avião caiu, o primeiro pensamento que vai vir é um medo, é uma paralisação na sua vida.
E eu quero aqui nessa noite, querido, falar com você que o recomeço ele é fundamental na nossa vida, para nós vivermos o que Deus tem para nós. Esse exemplo que nós estamos vivendo, esse tempo hoje, de um recomeço, da abertura das igrejas. Estávamos lá, parado, fechado, voltamos com o culto, aí recebemos a notícia, vai fechar de novo. E muitos de nós hoje estão com aquele pensamento, vai voltar e vai ser igual foi antes. Mas querido, quando Deus está no negócio, nosso recomeço, através do que Deus está presente, você vai viver algo melhor, algo poderoso, algo grandioso, algo que você nunca viveu, você vai começar a viver, porque o recomeço, quando nós estamos conduzidos pela palavra de Deus, pela fé, pela motivação, querido, eu posso te dizer que você vai viver o extraordinário de Deus. É algo simples, que nós precisamos entender. E esse texto que nós lemos, Neemias, você conhece um homem que Deus usou para reconstruir o muro de Jerusalém. Só que antes dele reconstruir, o texto que nós lemos diz que ele encontra com um dos seus irmãos, Hanani. E a pergunta que ele faz é: como é que está o meu povo? Como é que estão os nossos parentes? Como é que está o povo de Deus? E Hanani dá uma resposta para ele, que traz um sentimento que quis paralisar ele. A resposta foi assim: os que não morreram estão passando por grande tribulação. Esse povo, eles estavam saindo de um exílio da Babilônia, onde eles ficaram lá 70 anos sofrendo. E eles saem desse exílio, eles sofreram isso. E quando Neemias ele chega e ele se depara com essa notícia de Hanani, o texto diz que ele parou, ele começou a orar, ele chorou, ele jejuou, algo que trouxe uma comoção em Neemias. Eu imagino comigo, querido, o sentimento de Neemias. Foi-se tudo embora, acabou a esperança, não tem mais jeito, não tem mais solução. Mas nós entendemos pela palavra de Deus, querido, que o sentimento de Neemias foi, ele chorou, ele jejuou, mas algo muito interessante ele fez. Ele disse: vai ser comigo, eu vou ser o reconstrutor dos muros de Jerusalém. Vai começar em mim a reconstrução, vai começar através de mim um grande recomeço que o meu povo vai viver. Quem sabe você entrou aqui, querido, e você já não tem mais aquela motivação que você tinha antes de liderar. Às vezes nós somos uma igreja em célula, e às vezes aquele pensamento vem: mas vai voltar a célula, e não vai ser como antes. Mas querido, preste atenção, se você se posicionar como um homem que decidiu recomeçar com Deus, sabe o que vai acontecer? Através da sua vida, algo estabelecido por Deus, através de você, vai acontecer um grande movimento nessa cidade. Neemias, ele está pegando um povo sem esperança, sem perspectiva de vida. E não é como profeta do caos. O que a igreja vai enfrentar após essa pandemia vai ser pessoas assim, sem perspectiva de vida, não quer mais sonhar. Aí vai entrar os Neemias, que vai reconstruir, que vai dizer, que vai restabelecer, que vai recomeçar por uma palavra e dizer: pode vir aqui na Igreja Batista Memorial, que os muros foi reconstruído. Nós vamos viver algo poderoso, nós vamos viver algo extraordinário, e você vai viver junto. Nós precisamos entender. Só que há uma grande dificuldade e uma grande lição. Primeira lição que Neemias nos dá: ele não decidiu virar a página, ele não decidiu mudar a folha, ele decidiu recomeçar da onde o povo parou. Querido, isso aqui nos traz uma grande lição. Homens e mulheres de fé, quando vê dificuldade, não quer parar, quer avançar, quer decidir, quer mudar. Neemias viu o povo sofrendo, mas ele disse: eu vou começar a reconstruir o muro de Jerusalém. Aí você pergunta: Neemias era pedreiro? Neemias não sabia o que estava fazendo, mas algo foi gerado dentro dele, um desejo de fazer,
Quem sabe, querido, após isso você vai receber um convite. O seu supervisor vai chegar, você pode liderar uma célula. E você vai ver, eu não sou capaz, mas aquele que está dentro de você, o Espírito da verdade, ele vai te fazer capaz de reconstruir, de recomeçar um grande, poderoso avivamento. Aleluia. Só que você precisa entender, eu quero falar com você 3 tópicos que só recomeça quem tem coragem de encarar a situação. Neemias capítulo 2, versículo 13 diz assim: desta maneira saí de noite pela porta do vale, e fui até Entaim, fonte do crocodilo, e até Saar, porta do lixo, e examinei as muralhas de Israel que havia sido derrubada, e os seus portais que haviam sido destruídos pelo fogo. Fui ainda mais adiante, até o portão da fonte, e até o tanque do rei. Contudo, ali não havia sequer espaço para o animal que eu montava pudesse passar. Por isso, decidi subir ao vale, ainda de noite, avaliando os estados dos muros. Finalmente retornei e tornei a entrar pela porta do vale. Neemias, ele vai para as portas, para a entrada, para onde o muro está derrubado. E ali Neemias vai começar um raio-x, uma visão espiritual. Ele vai começar a ver os muros derrubados. E ele não vai ter uma conversa com um engenheiro ali. Neemias, ele está observando, ele está encarando a situação do povo. Ele está encarando a situação que o seu povo está vivendo. E quando ele se depara com aquilo, ele começa a observar detalhadamente. E eu posso dizer, querido, só recomeça quem tem coragem de encarar a situação. Às vezes nós estamos passando por dificuldade, e nós queremos se livrar dessa dificuldade, e nós buscamos qualquer saída. Mas quando eu e você olhamos para a nossa vida, olhamos para a nossa situação e encaramos ela, eu posso te afirmar, querido, que o céu ele vai se movimentar, e algo vai acontecer na sua vida, na sua família. Exemplo, Lucas 15, 17, lembra o filho pródigo? Quando ele decide ir pegar a sua herança, ele chegou ao pai e disse: dá o que é meu por direito, dá minha parte e eu vou. E ele vai, ele pega, ele gasta o seu dinheiro. Mas algo muito interessante foi quando ele parou e observou a situação que ele vivia. O texto diz que ele olhou e ele desejou comer comida dos porcos. E ele se lembrou da casa do pai. Só vive recomeço, querido, quem encara a situação. E o filho pródigo, sabe o que ele faz? Ele dá uma declaração: os servos do meu pai, eles têm banquete lá. Mas ele encarou a situação. E sabe qual que foi a sua falha? Ele chega diante do pai e fala assim: pai, pequei contra os céus, pequei contra o Senhor. E o pai restaura ele. O pai dá a oportunidade de recomeçar. Porque, querido, só vive recomeço quem tem coragem de encarar a situação. Outro texto, Joel capítulo 2, versículo 15. Você vai ver o povo de Judá. O povo foi levado, foi perdido tudo que tinha. A situação daquele povo era difícil. O gafanhoto tinha vindo levar todas as plantações. Estava difícil de viver, não tinha mais comida, o gado secou, o gado morreu. Aí Deus, através do profeta Joel, dá um recado. Joel 2, versículo 15 diz assim, tocai, pois, a trombeta em Sião, determinai um jejum geral, convocai uma assembleia solene, reuni todas as pessoas, consagrai a comunidade, ajuntai os anciões e o líder do povo, reúne todos os jovens, inclusive os meninos e crianças que ainda mamam no peito. Saiam o noivo e a noiva, isso é, os recém-casados, dos seus aposentos nupciais, que os sacerdotes que ministram diante de Yahvé, plantei entre o pórtico do templo e o altar, orando neste termo: ó Yahvé, ó Senhor, poupa o teu povo e não entregue a herança ao vexame, porque para que as nações se escarneçam dele, porque se haveria de questionar entre os pagãos, onde está o Deus deles? Deus fez uma promessa para eles: chore os sacerdotes e os ministros,
Reúne todo mundo, encara a situação, está difícil, mas não abandone, encara a situação, volte-se em oração, em jejum, volte-se ao Senhor. E sabe o que aconteceu? Logo depois de o povo voltar, o próprio Deus faz uma promessa, que nos últimos dias, o Senhor ia derramar do Espírito Santo sobre todos. Um povo que decide recomeçar, tem a promessa do batismo do Espírito Santo de Deus, na sua vida, na sua casa, na sua família. Mas se você ficar parado, se nós ficarmos parados, querido, nós não vamos receber o que o céu tem para nos dar. Eu preciso entender que independente da minha situação, eu preciso encarar ela e buscar através dela, em Deus, algo que vai me tirar dessa situação. Só recomeça quem deixa o seu passado para trás. Jesus, ele diz que o nosso pecado, ele é lançado ao mar do esquecimento. Mas muitos de nós temos um esconderijo na nossa mente do nosso pecado. E nós ficamos remoendo. Ageu capítulo 2, versículo 9 diz assim: a glória dessa última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Nós precisamos deixar o nosso passado para trás. Esse texto de Joel, que muitos de nós diz que a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. Mas que glória era a primeira? O povo de Israel tinha perdido. Nabucodonosor tinha invadido, sitiado Jerusalém de uma das suas vezes. E ele quebrou, destruiu o templo. O povo estava sem templo para adorar. Aí Deus levanta um homem para reconstruir o templo. O templo, o novo templo que nós lemos. E Deus levanta um homem chamado Zerobabel. E ele dá essa declaração que a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. Porque eles estavam presos no que o passado tinha oferecido. O templo passado tinha dado. E quando eles olharam aquele templo simples, já não era mais como o templo de Salomão, revestido de ouro. Era um templo mais simples. E quando eles olharam para aquilo lá, eles não tinham a perspectiva de viver algo novo. E Ageu está dizendo, a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. Sabe, querido, muitos de nós não vivenciamos um extraordinário de Deus no nosso futuro, porque nós estamos presos no passado. E existem pessoas ainda que teve experiência com Deus, vive de experiência. Mas o meu passado foi bom, há 2 anos atrás eu orava, eu fazia isso. Mas Deus tem algo melhor para você, o seu futuro, Deus já preparou algo melhor para mim e para você. Mas por que nós não vivenciamos isso? Porque muitas vezes nós estamos presos com o nosso passado dentro de nós. E o povo estava preso ao templo de Salomão. E eles não conseguiam enxergar o que Deus estava fazendo, algo novo. Eles não conseguiam enxergar a glória que Deus queria derrubar sobre eles. Eles não conseguiam enxergar um poderoso avivamento que Deus ia fazer. Querido, e muitos de nós, como igreja do Cristo, do Deus vivo, nós não conseguimos enxergar o que Deus vai fazer após isso. Muitas vezes nós estamos presos. Foi difícil e é difícil, nós estamos passando, mas existe algo maior, melhor, mais poderoso, mais grandioso, e a igreja de Jesus vai viver isso. Quantos crê? Nós vamos viver isso. Mas se eu e você ficarmos presos no nosso passado, nós não vamos vivenciar isso. E presta atenção, enquanto nós ficamos presos no nosso passado, nós nunca vamos conseguir aproveitar o presente, nem muito menos usufruir do futuro que Deus tem para nós. Quantas pessoas estão vivendo uma vida porque está presa no passado? Aconteceu há 10 anos atrás, mas isso dói. Isso causa dor. Querido, deixe isso de lado, porque Deus tem um vinho novo para derramar sobre a nossa vida. Mas é difícil, não é? E sabe quando nós percebemos que nós estamos morrendo? Quando a nossa vida, ela é vivida mais de sonho do que de esperança, mais de lembrança do que de esperança.
Ah, mas eu vivi lá atrás. Ah, mas querido, não. Deus, Ele quer recomeçar algo novo através da nossa vida. Quantos crê? Quantos crê? Anote isso. Triste é morrer na juventude e ser enterrado na sua velhice. Quantos sonhos foram enterrados porque está preso no passado. Ai, me fizeram isso lá atrás. Chega, querido, de viver preso nisso. Chega disso, aprisionar a sua vida. Deus tem um recomeço grande para mim e para você, aleluia. Jeremias 29:11. Pois eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança em um futuro, aleluia. Recomece, querido, mudando a sua mente. O livro antes de Neemias, Esdras, capítulo 1, fala acerca de um povo voltando ao exílio da Babilônia. E o rei Ciro, ele dá um decreto para que todo o povo voltasse para Jerusalém. Só que esse povo quis ficar preso no exílio. Eles saíram do Egito com uma promessa de habitar na terra prometida. E ao decorrer da sua jornada, eles começaram a fazer o que era mal aos olhos de Deus. E Deus permitiu que o exílio chegasse. Só que o rei Ciro, ele está dando um decreto. E muitos não quiseram voltar, porque acostumaram a viver no exílio. E quando eles chegaram, os que saíram do exílio, eles já chegaram com a mente renovada. E a primeira coisa que eles fez foi construir um altar de sacrifício a Deus. E preste atenção, anote isso no seu coração. Para você recomeçar algo na sua vida, primeiro você vai ter que mudar a sua mente, depois fazer um altar de sacrifício ao Senhor, um altar de adoração. Esse povo, ele saiu do exílio. E sabe, quando eu estava estudando uma frase, que um dia eu estava passando por um aprisionamento no meu passado. O pastor Valcir citou uma frase de Charles Spurgeon, que nós não podemos impedir que os pássaros sobrevoam sobre a nossa mente, mas nós podemos impedir que eles criem um ninho. E é assim quando nós precisamos mudar a nossa mente. A situação difícil vai vir, o medo vai vir, mas isso não pode criar ninho na minha vida, na sua vida, porque Deus tem algo poderoso para fazer na nossa vida, na nossa casa. E quando eu recebi aquilo, o pastor sabe disso, eu estava de viagem, não estava conseguindo descansar por causa dos pensamentos. E depois que eu ouvi isso, e algo mudou dentro de mim. E toda vez que nós precisamos, que nós estamos passando por dificuldade, nós temos que olhar o que Romanos 12 diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme pela renovação da nossa mente. Uma mente renovada, querido, jamais será escravizado. Eu quero falar, para nós partirmos para o fim, Gênesis 49, versículo 14. Eu quero falar sobre a tribo de Isacar. Diz assim, Gênesis 49, 14: Isacar é um jumento forte, deitado entre as suas cargas. Jacó, ele reúne os seus filhos, e ele começa a falar algo para todos os seus filhos. E quando chega em Isacar, ele fala assim, é um jumento. A palavra original é encostado. E Isacar recebe, ele escuta isso. Só que ele não deixou isso entrar no seu coração. Nós vamos ver que quando uma mente é renovada, nós não se tornamos mais escravos disso, de palavras que disseram a nosso respeito. Seu pai Jacó disse: é acomodado, é encostado, não vai dar em nada. E quantos de nós já ouvimos essa palavra? Você não é capaz, você não consegue, você não tem capacidade para isso, você nunca vai conseguir isso. E essas palavras entraram na nossa mente e nos aprisionou. Só que hoje, querido, Deus muda esse status. Deus muda esse status ao nosso respeito. Quem sabe eu estou falando com alguém aqui que a vida não consegue mais ser destravada por algo que ouviu lá no passado.
E essa mente está aprisionada. Mas hoje, querido, pelo poder que é no nome de Jesus, a sua mente vai ser destravada. E palavras do céu, palavras de Deus, palavras do reino de Deus vai entrar sobre a sua vida. Números capítulo 1, versículo 28. Eu vou viajar com você sobre a tribo de Isacar. Dos descendentes de Isacar, todos os homens de 20 anos para cima que podiam servir no exército foram relacionados, cada um pelo seu nome, de acordo com os registros de seus clãs. O número da tribo de Isacar foi 54.400. Vem cá comigo. A palavra que ele ouviu foi acomodado. Mas da tribo de Isacar, Deus está levantando soldados. Quem sabe você ouviu uma palavra que limitou você, mas através da sua vida Deus vai levantar homens de guerra. Deus vai levantar mulheres de oração, através da sua geração. Mas falaram, querido, e não tem o que mudar, mas o céu está dizendo, da sua tribo, homens, jovens, guerreiros, vai se levantar. E uma tribo se formou de 54.400 soldados. Aleluia! Você consegue entender isso? De uma palavra de acomodado, conseguiu gerar 54.400 soldados de guerra. Aleluia! Algo que não parou ele, não estacionou a vida dele. Deuteronômio 33:18. A respeito de Zebulon, disse: alegre-se Zebulon em suas viagens, e você, Isacar, em suas tendas. Eles convocaram povos para o monte e ali ofereceram sacrifício de justiça. Foram banquetes com riquezas do mares, com tesouros ocultos na praia. Deixa eu liberar isso sobre a sua vida, querido. Quem sabe você ouviu algo ao seu respeito que te limitou, mas através da sua vida, tesouros escondidos vai sair de você. Vai sair palavra da sua boca que vai mudar destino. Vai sair palavra da sua boca que vai converter uma cidade, vai converter uma nação. Ei, você que está em casa, quem sabe você ouviu de próximo de alguém, mas só que Deus hoje, através da palavra de Deus, está mudando isso. Através da sua história, uma cidade, um povo, uma nação vai se converter ao Jesus. Aleluia! Você crê que isso pode acontecer na sua vida? Mas nós não podemos viver aprisionado nas palavras que disseram a nós. Juízes 5:15. Os líderes de Isacar estavam com Débora. Sim, Isacar também estava com Baraque, apressando-se após até o vale. Juízes 10:1. Depois de Amibeleque, um homem de Isacar chamado Tola, filho de Puá, filho de Dodo, levantou-se para libertar Israel. Ele morava em Samir, nos montes de Efraim, e liderou Israel durante 23 anos. Então morreu, sepultado em Samir. Deus está dizendo: você ouviu que você é encostado, mas da sua geração tem príncipe, da sua linhagem tem rei. Da sua linhagem vai sair homens e mulheres que vão governar uma nação. Vai sair líderes. Você consegue entender, querido? É algo para desbloquear a sua mente. Às vezes você ouviu algo de alguém, de um líder: você não vai dar em nada. Mas você vai dar sim, porque a Bíblia diz que você é filho de um Deus vivo, de um Deus todo poderoso. Aleluia! E o sinônimo de jumento foi anulado, porque da tribo de Isacar, 200 chefes que sabiam como Israel deveriam agir em qualquer circunstância, comandavam todos os seus parentes. Deus, Ele pegou uma pessoa que ouviu algo, mas que não deixou no seu coração, mudou a sua mente, decidiu recomeçar. E sabe o que aconteceu? Da sua linhagem, querido, eu falei tudo isso, base bíblica para você ver que quando nós decidimos recomeçar, mudar a nossa mente, Deus faz coisas grandes através da nossa vida. E eu quero concluir com você, querido. Recomece de onde você parou. Quem sabe você chegou aqui hoje, ou decorrer dessa pandemia você disse: eu vou entregar tudo. Recomece da onde você parou. O que você fazia no reino? Quem sabe você era uma casa hospedeira, você era um líder que, meu Deus, recomece da onde você parou.
Deus ainda tem algo para você. Deus ainda tem algo para você. João capítulo 21, 15 diz assim: depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, filho de João: você me ama mais do que a estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes. Só que você sabe que Pedro negou Jesus 3 vezes. Mateus 26, 31 vai dizer isso. E Jesus disse algo para Pedro: Pedro, você vai me negar. E Pedro negou Jesus. Quantos de nós, pelas nossas escolhas, nós, em vez de recomeçar, nós paramos, nós entregamos tudo, nós abandonamos. Só que quando Jesus, em Marcos 16, capítulo 7, Jesus ressuscita, e Ele diz algo que você pode pegar no seu coração, querido, porque eu recebi essa palavra na minha vida. Jesus, Ele diz assim, ó: vão, digam aos discípulos dele e a Pedro. Jesus, Ele ressuscita, mandou um anjo enviar um recado a todos os seus discípulos: avisem aos meus discípulos e a Pedro. Por que que Jesus mandou avisar a Pedro? É como se Jesus estivesse dizendo: vai lá e diga para aquela pessoa que negou, que quis desanimar, que quis parar, que eu tenho algo para ele ainda. Jesus restaurou a vida de Pedro. E através de Pedro, querido, dele recomeçar algo. Em Atos 2, no dia de Pentecoste, Pedro estava sendo cheio do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque depois que Jesus apareceu ressurreto para ele, mostrou o amor, a importância, ele decidiu recomeçar. Eu quero encerrar com você para mim orar. Seu recomeço, querido, pode fazer você ser cheio da presença de Deus e um proclamador do Evangelho de Deus. Atos 2, 41. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo, cerca de 3.000 pessoas. Eu quero concluir assim com vocês. Coloque de pé. Pedro, ele começa a pregar. Rapidinho, o louvor está aí para nós orarmos. Pedro, ele recebeu uma palavra de Deus, ressuscitou. Jesus ressuscitou. E através da pregação de Pedro, cerca de 3.000 pessoas se converteram. Como viver um recomeço? Não abandonando o que Deus confiou à sua mão, não deixando de servir o reino de Deus. Quem sabe você, mulher, entrou aqui e você tinha um sonho de fazer algo no reino, e hoje você já não tem mais. Volte a sonhar. Volte a sonhar. Quem sabe você entrou aqui, ou você que está em casa ouvindo isso: ah, mas eu errei, eu pequei. Querido, Jesus, Ele pode perdoar você. Eu costumo dizer que o reino de Deus tem o seu lugar reservado para você. O seu lugar está lá guardadinho, esperando você recomeçar. E algo poderoso, querido, que eu quero terminar com esse texto que nós lemos de Pedro. Em Atos 2:41, através da pregação de Pedro, 3.000 pessoas foram batizadas e converteram a Jesus. E se você acreditar, querido, nós vamos... Eu estou falando isso aqui pelo Espírito, eu tenho convicção do que eu estou falando, querido. Se eu e você, nós acreditarmos no nosso recomeço, no que Deus vai fazer através da minha vida, existe 3.000 pessoas lá, esperando somente você abrir a boca e dizer: Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza, e essa cidade vai ser ganha ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Mas você precisa se posicionar. Volte a fazer. Aleluia. Amém? Senta aí rapidinho para nós encerrarmos. Deixa eu falar algo para vocês aqui. Quem tem Facebook aí? Ergue a mão que nós queremos ver. Quem tem Facebook? Todos têm. Sabe aquela bolinha que fica no canto à direita do seu Facebook? Vocês sabem? Você vai clicar lá, a hora que você chegar na sua casa, você vai digitar Igreja Batista Memorial, e você vai começar a seguir lá
Por quê? O programa Atos de Fé agora, que o pastor faz junto com alguns irmãos, passou para a página da igreja. E às vezes você vai ficar esperando lá no Atos de Fé. E não vai ser mais lá, vai ser na página da igreja. Você que está em casa também. Coloque lá naquela bolinha de pesquisa lá. Coloca lá o Igreja Batista Memorial, vai aparecer. Você já começa a seguir todos os dias, segunda a sábado, às 6 horas da manhã, o programa Atos de Fé. Você vai lá ouvir, começar o seu dia direcionado por uma oração, por um louvor, por uma palavra ao seu coração. Quantos acompanham? Você pode testemunhar em várias áreas da sua vida que é bom. E eu tenho certeza. Amém? Nós estamos com as nossas células ainda online. Eu acredito, né, pastor, que vai mudar essa semana, em nome de Jesus. Esse decreto vai aumentar essa proporção aí. E nós retornaremos. Preste atenção. O recomeço vai ser diferente. Amém? Nós vamos chegar com as nossas células bombando, multiplicando. Pessoas vão ser curadas lá através da sua célula. Ele não é tempo de você desanimar. Deus está colocando nós no forno. Para quando que nós sairmos aqui e voltarmos, nós vamos saciar a fome de muitas pessoas através do Evangelho, através da pregação da nossa vida. Amém? Então você pode ir lá, mande uma mensagem no grupo da sua célula, né? Estamos voltando, esteja orando pela sua célula. Sábado agora nós temos o culto dos jovens. Cadê os jovens que estão aí? Não, cadê os jovens que estão aí? Até 100 anos você é jovem, pode dizer aí, glória a Deus. Eu sei que muitos não vêm aqui, mas assistem em casa. E isso é muito bom. Então sábado agora nós temos o culto às 19 horas. Tá bom? E domingo nós temos o culto lá na Santa Clara. Você pode dar o seu nome lá com o pastor. E fique atento, às vezes a pessoa fala assim, eu vejo lá no grupo: nossa, mas já acabou as vagas? O pastor todo dia antes do culto faz um vídeo, vai sair tal hora, né? Já fique lá sintonizado, para você garantir a sua vaga. Nós ficamos com o coração partido, porque muitas pessoas, eu queria ir no culto, e nós queríamos aqui, mas nós temos que seguir, obedecer o decreto, né? Nós queremos encher a casa aqui, né? Mas por bem de todos, por esse distanciamento aí, é o número de limites, amém? Se coloque de pé para nós encerrarmos. Levante sua mão direita assim. E antes de eu dar a benção para você, você vai fazer uma oração se você deseja no seu coração. Fala assim: Senhor Jesus. Fala: Senhor Jesus, eu quero recomeçar para viver algo novo, para viver algo poderoso. Usa a minha vida, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê paz. Vai na paz, querida, em nome de Jesus. Seja abençoado por Deus.